vocês. E hoje vai ser uma aula importantíssima. Hoje você vai aprender de Bíblia, hoje você vai aprender sobre religião, você vai aprender sobre geopolítica, você vai entender os códigos secretos que a elite global utiliza e você também vai aprender muita coisa sobre a geopolítica global, para onde o mundo está indo, para onde o Brasil está indo, e você vai pegar informações privilegiadas que vão te ajudar muito a se preparar para as coisas que estão vindo. E assim eu cumpro com aquele nosso combinado aqui de sempre. O nosso combinado qual que é? Dividido em 3 partes. Falar as coisas, o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar. Lembrando que lá na Arca a gente rasga o verbo, a gente fala abertamente o que precisa ser falado, e lá na Arca você tem uma oportunidade maravilhosa de vir estudar comigo e você vai continuar com a promoção de 21% de desconto fazendo assinatura à vista, porque a gente está garantindo ali R$ 176 de desconto para vocês, então simplesmente uma oportunidade imperdível. Para você assinar, que é muito fácil, o link está aí no chat, está fixo no topo do chat, está aqui embaixo do vídeo e está também na descrição do vídeo, tá bom? Sejam bem-vindos, muito obrigado. Você que não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever. Aí você fala assim, olha, Daniel, eu sou inscrito no seu canal há muitos anos. Meu amigo, você pode ser inscrito há muitos anos, mas você sabe que a plataforma faz umas peripécias e tira a inscrição das pessoas. Então dá uma olhadinha para ver se a sua inscrição está ativa e também, além disso, dá o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para mais pessoas, tá bom? Então, meus amigos, hoje a nossa aula, o tema é Eu não acredito que ele disse isso. Esse título tem algumas perguntas por trás, né? Quem disse isso e o que foi dito? Eu não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos, além do movimento MAGA, Make America Great Again, você tem também o movimento MAHA, M-A-H-A, Make America Healthy Again, Faça a América Saudável novamente. E quem está coordenando esse projeto do Torne a América Saudável novamente é o Robert Kennedy Jr., que é filho do Robert Kennedy Sr., que era irmão do presidente John Fitzgerald Kennedy. E o Robert Kennedy Jr. está com esse projeto de tornar a América saudável novamente. E quando ele foi empossado nos últimos dias, ele fez um pronunciamento lá no Salão Oval da Casa Branca que, para o cidadão atento, para o cidadão vigilante, acendeu uma luz vermelha. E uma luz vermelha muito grande, porque ele falou um detalhe que deixou todo mundo boquiaberto, deixou todo mundo estatelado. Eu, pelo menos, fiquei assim, tá? Só mandar um abraço aqui pro Eduardo, falando que a Arca é maravilhosa, né? Chamando a galera para ir para a Arca, né? Muito conhecimento por um preço justo. Valeu, Eduardo, muito obrigado. Então, o Robert Kennedy Jr., ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, o resumo do que ele disse é o seguinte: todo dia, durante os últimos anos, eu acordava e eu fazia uma oração a Deus, dizendo, coloque uma pessoa na minha vida para me ajudar a tornar a América saudável novamente e nós ajudarmos as criancinhas a não terem mais os tantos problemas crônicos que as criancinhas têm. Porque ele trouxe alguns dados dizendo que metade da população global, metade da população norte-americana não é saudável. E 77% das crianças ou dos jovens americanos não são aptos a participarem do serviço bélico por questões crônicas de saúde. Então ele falou, isso é muito triste. Ele disse que está nos últimos 20 anos, todo dia que ele acorda, ele fala que ele bota o joelho no chão e ele faz uma oração pedindo a Deus uma ajuda para ele conseguir viabilizar essa restauração da América. Porque ele disse, não tem como a América voltar a ser uma potência se o nosso povo está fraco. Não tem como a América ser forte se o povo está fraco. Não tem como a América ser de ponta se o nosso povo está adoentado. E ele começou o discurso muito bem. Até aí estava tudo maravilhoso. Inclusive, eu quero colocar um link para vocês aqui
do pronunciamento oficial, do vídeo oficial da Casa Branca sobre esse tema, e o vídeo tá lá no canal do YouTube oficial da Casa Branca. Pega o link aí, vou colocar aí o link para vocês, tá? Pra galera que tá aqui no YouTube, tá? No Instagram a gente não consegue botar o link, porque você não vai conseguir clicar no link mesmo. Então, se você quiser pegar os links, clica aqui no YouTube, tá? Tá aí o link para você, que é a inspiração da nossa aula de hoje. E nesse momento, depois de ter feito esse elogio maravilhoso ao presidente Donald, o que ele diz? E ele diz o seguinte: nós estamos precisando de um homem num cavalo branco. E o presidente Donald é esse homem. Aí eu falei, opa, peraí, aí você estragou a nossa conversa. Como assim? Nós precisamos de um homem no cavalo branco e o presidente Donald é esse herói? Que referência é essa que ele está fazendo? Porque essa ideia de um homem num cavalo branco tem várias referências na Bíblia. A gente tem na Bíblia, por exemplo, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, diz que Jesus é o cavaleiro no cavalo branco. Porém, no capítulo 6 do livro do Apocalipse, fala-se sobre outro cavalo branco. E aí eu pensei, peraí, por que o Robert Kennedy Jr., ele está falando sobre esse negócio, precisamos de um homem no cavalo branco? Você sabe que a elite global é esotérica. Por exemplo, as grandes universidades internacionais, elas servem para treinar a elite do futuro. Os membros da elite global mandam os seus filhos para as grandes universidades norte-americanas para que eles aprendam a ser os líderes do futuro. E onde eles aprendem isso? Estudando nas universidades Ivy League, a gente está falando de Harvard, Princeton, Yale, Universidade da Pensilvânia e por aí vai, essas grandes universidades, e dentro dessas universidades vocês sabem que há sociedades secretas, como é o caso da Universidade Yale, possui a poderosíssima a sociedade secreta Skull and Bones, né? Crânio e osso, onde ali toda a família Bush participou. A gente teve o próprio antigo, né, no governo Biden-Harris, o czar do clima, que era o John Kerry. Toda essa galera são boners, né, ou da Skull and Bones. E ali eles aprendem realmente os fundamentos esotéricos para eles serem os líderes globais do futuro. Então, nós sabemos que a liderança global ela é toda esotérica. Sabemos que Bob Kennedy, John Kennedy e Robert Kennedy, todos eles estudaram nessas grandes universidades, né? Harvard, Princeton, Yale, e lá eles aprendem essa visão de mundo esotérica que é compartilhada por toda a elite global. E quando ele fala então que nós precisamos de um homem no cavalo branco, você pode ter certeza absoluta que ele está usando símbolos para se comunicar com os seus pares da elite. Ele está mandando um recado cifrado para a elite. Toda a comunicação ela é simbólica. Toda a comunicação acontece por meio da codificação e decodificação. Ou seja, quando a gente está aqui se comunicando nessa aula, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando pensamentos e palavras. Eu estou transformando aquilo que Chomsky diz que é a forma lógica, que é o raciocínio, na forma fonética, que é a palavra, tá? Para quem não me conhece, eu sou mestre e doutor em linguística, fui professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas áreas de linguística e filosofia da linguagem. Então, essa é minha área. Quando nós estamos nos comunicando, então eu pego os meus pensamentos, que Chomsky, que é um dos maiores linguistas, chama de forma lógica, e transformo em fala, que é a forma fonética. Só que para eu transformar pensamento em fala, a gente tem que comprimir o pensamento em poucas palavras. É difícil, né? Limita um pouco a velocidade, a qualidade e a precisão da comunicação. Então, toda a comunicação ela é simbólica. A gente usa significantes, significados, conceitos, palavras, ideias para se comunicar. Eu codifico os meus pensamentos em palavras e você decodifica as minhas palavras em pensamento. Tá? O pensamento vira palavra, quando chega no seu ouvido, você pega a palavra e transforma em pensamento. Eu não consigo passar pensamento direto para sua cabeça, senão eu teria a habilidade da telepatia, né? Que é a comunicação direta pelo pensamento. Infelizmente, eu não tenho essa habilidade e gostaria de ter. Então, todos nós precisamos fazer o quê? Transformar pensamentos em símbolos, passar para o próximo o símbolo e o próximo decodificar o símbolo e transformar o símbolo de volta em pensamento, ok? Agora, a elite global,
ela se comunica por meio de símbolos também, símbolos diferentes dos nossos, palavras que carregam símbolos por trás, palavras que trazem conceitos esotéricos, arcanos, né, ancestrais ali por trás. Então eu não tenho dúvida nenhuma que, sendo um membro de uma família muito poderosa, antiga dos Estados Unidos, de origem irlandesa, a família Kennedy, o Robert Kennedy Jr. ele sabe muito bem o que ele está fazendo quando ele fala que nós precisamos de um homem num cavalo branco. E quando ele diz isso, ele está mandando um recado cifrado para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir e sabem interpretar esses símbolos da elite. Agora, se realmente o Robert Kennedy Jr. está utilizando a simbologia dos Cavaleiros do Apocalipse, o que, em tese, ele diria com isso? Nós sabemos que os 4 Cavaleiros do Apocalipse são figuras muito importantes desse livro incrível, maravilhoso, né, que é atribuído, e eu creio que esteja correta essa atribuição, ao apóstolo João, quando ele estava ali detido na ilha de Patmos, né? E geralmente esse livro é considerado tendo sido de origem mais ou menos nos anos 90 da era cristã. A gente tem ali uma série de alusões, de símbolos, né, que são usados já no Antigo Testamento, nos livros de Ezequiel, Daniel, Zacarias, ou seja, o livro do Apocalipse ele tem mais de 200 referências ao Antigo Testamento e mais de 200 referências a símbolos do Antigo Testamento. Se você não conhece esses algoritmos, esse quadro de referência, essa legenda de interpretação, você não consegue entender o que o livro do Apocalipse está falando, tá? Então, a gente tem ali 4 cavaleiros do Apocalipse. Você tem o primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco, que carrega um arco e recebe uma coroa como figura de conquista, e o segundo carrega uma espada e monta o cavalo vermelho como o criador da guerra. Depois você tem o terceiro, que é um comerciante de alimentos, monta um cavalo preto simbolizando a fome e carrega a balança. O quarto e último cavalo pálido, sobre ele cavalga a morte acompanhada, né, de uma simbologia que parece o deus Hades da mitologia grega. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para eliminar com a espada, fome e as pestes e por meio de feras da terra, ok? Então, meus amigos, o cristianismo geralmente interpreta esses cavaleiros como uma simbologia dos anunciadores do juízo final, ok? E nesse caso, o cavalo branco estaria se referindo ao primeiro cavaleiro e ao primeiro anúncio dessa fase apocalíptica da história da humanidade. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, portanto, versículos 1 e 2, está escrito o seguinte: eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, Cordeiro obviamente é Cristo, e ouvi um dos 4 seres viventes como com voz de trovão, dizendo, vem. Olhei e eis um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Em algumas traduções, ele saiu conquistando para conquistar. É curioso quando a gente compara isso com a postura do presidente Donald Trump na sua segunda gestão, iniciada agora no dia 20 de janeiro. Ele já começa a sua segunda gestão dizendo que ele quer conquistar o Canadá, ele quer conquistar o Canal do Panamá, ele quer conquistar a faixa dos gases e ele quer conquistar também a Groenlândia. Quem conhece a literatura bíblica e vê essa postura do presidente Donald já achou estranho isso, porque ele já chega ao mesmo tempo falando de paz e ao mesmo tempo conquistando. Tem como conquistar por meio da paz? É difícil, mas não é impossível, tá? Então, a pergunta que fica é, será que essa postura do presidente Donald de falar de paz e de conquista ao mesmo tempo, ele está cumprindo aquilo que está escrito em Apocalipse 6, de 1 a 2? Nós não sabemos, provavelmente até não. Mas, quando você olha o texto, fica muito semelhante à postura dele, porque diz que tem um cavalo branco, ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Você fala assim, o arco pode ser um equipamento bélico, mas ele não vai usar esse equipamento. Foi-lhe dado uma coroa, significa um revestimento de poder,
O presidente Donald retornou ao poder agora dia 20 de janeiro e ele saiu vencendo para vencer ou conquistando para conquistar. Será que significa exatamente isso? Será que quando Robert Kennedy Jr. diz que nós estamos precisando de um cavalo branco e o presidente Donald é esse cavalo branco, será que ele está cumprindo Apocalipse 6:1 e a gente, em tese, acabou de sair do princípio das dores, da fase do princípio das dores e entramos já na tribulação? Será que é isso que significa? Espero que não, porque seria algo sinistro começando. Mas não se preocupe com isso, não se estresse, não, como dizia no Chaves e no Chapolin, né? Não criamos pânico ou não criamos pânico. Vamos esperar os eventos acontecerem, mas sempre esperando o melhor e se preparando para o pior e de olho na Bíblia, porque nós sabemos que todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. Só em Cristo Jesus mais de 300 profecias se cumpriram. Que ele nasceria em Belém, que ele seria nazareno, que ele dividiriam as suas vestes, jogariam sorte sobre as suas vestes, que ele seria falsamente acusado, que ele seria negado, que ele seria colocado numa cruz, né? A gente sabe que Jesus cumpriu mais de 300 profecias de todo o Antigo Testamento. A Bíblia, as suas profecias continuam se cumprindo. E existe uma possibilidade de que, na verdade, quando Robert Kennedy Jr. fala que o presidente Donald é o cavaleiro no cavalo branco, parece que é isso que está se cumprindo. O que significa isso? Significa uma conquista que traz uma paz. Significa que ele tem um arco, mas esse arco não tem flechas, ele não vai usar essas flechas. Significa um período de falsa paz. Se exatamente o presidente Donald está iniciando esse período da falsa paz, a Bíblia nos garante que esse período de falsa paz vai durar 1.260 dias. O que significa isso? 3 anos e meio. Em tese, então, se essa análise meio mirabolante que a gente está fazendo aqui agora estiver verdadeira, nós temos o entendimento de que esse período de paz duraria os 3,5 primeiros anos da gestão do presidente Donald. Aí você fala, peraí, Daniel, por que você está falando dos 3 primeiros anos? Não são só 4 anos? Sim, mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos já está sendo proposta, né? O deputado americano Ogles, ele propôs alterar a 22ª emenda para permitir que o presidente Donald participe de um 3º mandato, ok? Vou colocar a notícia aqui para vocês. Quem tá ligado, pega a notícia aí, tá bom? Deputado Ogles, um americano, já está entrando com um projeto de lei para fazer uma alteração na 22ª emenda, permitindo que o presidente Donald participasse novamente do pleito e conseguisse ficar mais tempo. Então, teoricamente, se isso tudo está se cumprindo, o presidente Donald poderia ficar, em vez de 4, 8 anos, ou ficar eternamente, como está acontecendo com o líder de Kiev, porque ele disse que, como o país está envolvido num conflito, ele não vai convocar o pleito nacional. Então, pode ser que ele fique mais tempo, criando, assim, um cenário muito semelhante àquilo que nós vimos no filme Guerra Civil, né? Aquele filme de abril do ano passado, com o ator brasileiro Wagner Moura, entre outros, tá? Vamos ficar de olho nesse detalhe. Então, se o Robert Kennedy Jr., ao falar que o presidente Donald ele é o homem no cavalo branco, lembrando que ele não está falando cavaleiro no cavalo branco. Cavaleiro no cavalo branco que vem no capítulo 19 do Apocalipse é Jesus, o cavaleiro do cavalo branco. Agora, o cavalo branco do capítulo 6 é o que anuncia a falsa paz, é o anticristo, é o falso Cristo. Vejam as semelhanças, tá? Prestem muita atenção no que eu vou te falar agora. Existem semelhanças gritantes entre Cristo e o anticristo, porque o anticristo não é, a princípio, o que é contra Cristo. O anticristo, ele é aquele que substitui o Cristo, ou aquele que quer substituir o Cristo. Ana Carolina também está lembrando que o Papa Francisco não está muito bem de saúde. E pela profecia dos papas, do São Malaquias, o papa seguinte ao Francisco seria o papa da época do Apocalipse, que seria o Pedro Romano, Petrus Romanos,
Quem não conhece essa profecia, vale muito a pena você estudar. Profecia dos Papas de São Malaquias, ok? Ele fala sobre os papas até o último Papa do Apocalipse, tá bom? Vamos ficar de olho no papado também, pode ser que isso seja um sinal muito importante para esse mundo que está por vir, e como a Mari Fiamoncini está falando, ela está sempre com a gente aí, o cumprimento das profecias bíblicas, se Deus quiser. Então, meus amigos, o cavalo branco na Bíblia do capítulo 6, ele é a falsa paz, ele é o falso Cristo, ele é o Cristo esotérico, aquele que eu falei em profundidade lá no livro, que é o livro A Jornada do Leitor... Não, peraí, eu misturei as bolas aqui. É porque a Wadna Paloma falou que leu meu livro A Jornada do Leitor, comprou o livro, né? Tá ansiosa para começar a leitura, tenho certeza que você vai gostar. Mas eu estava fazendo uma comparação com vocês, que é o seguinte: prestem atenção como a Bíblia sempre mostra que o falso Cristo é muito parecido com o Cristo verdadeiro. Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, Lúcifer também. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Lúcifer é o bode que é lançado no deserto, o bode Azazel, tá repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que o inimigo é uma serpente, mas a serpente de Moisés devorou as outras serpentes dos bruxos lá do Egito, Janes e Jambres. A Bíblia diz: sede simples como as pombas e prudentes como a serpente, ou seja, tem uma serpente do mal, tem uma serpente do bem, tem uma estrela da manhã do mal, tem uma estrela da manhã do bem. Existe um cordeiro do mal e um cordeiro do bem. Quando você olha Jesus e Barrabás, né? Barrabás significa filho do pai. Jesus também era filho do pai. Inclusive, alguns evangelhos vão dizer que o nome de Barrabás também era Jesus. Os dois eram Jesus, os dois eram filhos do pai. Então, o inimigo, ele sempre copia as coisas de Deus. Tão bem copiado que a maioria das pessoas não vai conseguir escolher o Cristo certo. Não vai saber diferenciar o Cristo bíblico do Cristo esotérico. O Cristo esotérico, obviamente, é o anticristo. Como eu expliquei muito bem, em várias horas de estudos ali, muito bem fundamentados, cheio de bibliografia, no episódio que a gente fez lá no Inteligência Limitada, chamado Sociedades Secretas. Se você não assistiu esse episódio lá no Inteligência Limitada, que foi uma aula sensacional, assistam, tá? Inteligência Limitada, bota lá Daniel Lopes, Inteligência Limitada, Sociedade Secreta, você vai ver como a estrutura arquitetônica da cidade de Washington, capital americana, revela o projeto de entronização do Cristo esotérico, beleza? Então, meus amigos, seria o presidente Donald o instaurador da tribulação do livro do Apocalipse? Seria ele esse cavaleiro no cavalo branco que chegou para conquistar, que vai trazer uma falsa paz que vai durar 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, e depois ele vai se revelar como filho da perdição? Então, meus amigos, se realmente o presidente Donald vai cumprir esse papel, ele tem que pelo menos fazer 2 coisas. Quais 2 coisas ele precisa fazer? Entre muitas outras. Uma coisa que ele precisa fazer é trazer o acordo de paz entre Tel Aviv e os seus inimigos. Trazer o acordo de paz entre a Terra Prometida e o pessoal do Jamais. Trazer um acordo de paz na região do Oriente Médio. Nós sabemos muito bem que o presidente Donald ele já fez isso com os acordos de Abraão e agora, muito provavelmente, ele fará isso de novo com o que eu já estou te revelando muito antes, com os acordos de Ciro. Por que os acordos de Ciro? Os acordos de Ciro estão se referindo ao rei medo-persa Ciro na Bíblia, que foi o único cara que não era do povo de Deus que foi chamado de Cristo, foi chamado de Messias, foi chamado de Salvador. Isso porque o rei Ciro foi aquele que assinou a autorização para o povo de Deus que estava cativo na Babilônia, no exílio babilônico, a voltar para a sua terra prometida, reconstruindo as muralhas de Jerusalém e reconstruindo o templo. As muralhas de Jerusalém, assim como Neemias fez na época do retorno do exílio babilônico, as muralhas de Jerusalém já foram reconstruídas desde 1948. Então, o povo de Deus já fez aquilo que em hebraico se chama de aliá. Aliá em hebraico significa onda, né? As aliot, as ondas. Ondas de quê? Ondas de retorno para a Terra Prometida. O povo já voltou para a Terra Prometida e já reconstruiu as muralhas. Agora falta o trabalho de Zorobabel e de Esdras, que é reconstruir o templo. O povo voltou para a sua terra, reconstruiu as muralhas assim como Neemias fez, mas ainda não reconstruiu o templo como Zorobabel fez. No caso do exílio babilônico, quem reconstruiu o templo foi Zorobabel.
Hoje, quem vai reconstruir o templo será um Instituto do Templo, que é o grupo dos Kohanim, que são os descendentes dos sacerdotes, e com a autorização e a bênção muito provável dos Estados Unidos e muito provável do presidente Donald. Então, se o presidente Donald é aquele que traz a falsa paz, essa paz será materializada com a assinatura de um acordo de paz entre Tel Aviv e o Hamas, entre Tel Aviv e os seus inimigos ali de volta. Essa é a primeira etapa. Então, se o presidente Donald assinar esse acordo de paz, uma enorme etapa desse processo bíblico se cumpriu diante dos nossos olhos. Mas vem a segunda etapa, que é a reconstrução do templo em Jerusalém, ou a construção do terceiro templo em Jerusalém. E o templo precisa ser construído exatamente no lugar onde ele era, porque ali foi o local escolhido por Deus, onde era a Eira de Araúna, onde Davi teve visões espirituais muito fortes ali, onde ele viu um anjo passando e Deus confirmou a ele que ali era o local que Deus havia escolhido para a construção do templo. Não foi Davi que construiu, porque Deus falou que as suas mãos estavam muito manchadas de sangue, porque a sua missão era uma missão de guerreiro, e foi exatamente o filho de Davi, o Salomão, Shlomo em hebraico, né, o Pacífico, que reconstruiu o templo, ou construiu o primeiro templo em Jerusalém. Nós sabemos que o primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão, esse templo foi destruído pelos babilônicos, o segundo templo foi construído por Zorobabel, e esse templo foi embelezado e aumentado pelo rei Herodes, que não era do povo de Deus, era um idumeu ou edomita, né, descendente de um parente do povo de Deus, que é o Esaú, né, que tinha um apelido de Edom, que em hebraico significa vermelho, porque ele era ruivo, né? E o Edom, ele se afasta da sua família original e ele cria um outro povo chamado Idumeu, ou povo edomita, né? E dos edomitas vieram os reis, a série de reis que receberam o título de Herodes, que foram escolhidos pelo Império Romano para reinar sobre Jerusalém. Então, na época que Jesus Cristo veio à Terra, o povo de Deus era governado por um outro povo, que era os edomitas, os idumeu. E foi nessa época em que o Império Romano, depois das revoluções lá de Bar Corba, eles se revoltaram contra o Império Romano, e aí o Império Romano destruiu o segundo templo. O primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor. O segundo templo foi destruído pelos romanos, que era o templo construído por Zorobabel e ampliado por Herodes, por isso que ficou conhecido como o Templo de Herodes e não como o Templo de Zorobabel. Então, o primeiro templo construído por Salomão foi destruído pelos babilônios, e o segundo templo construído por Zorobabel e ampliado por Herodes foi destruído pelos romanos. Precisa ser construído o terceiro templo, naquele mesmo local onde hoje há a mesquita de Al-Aqsa e também o Domo da Rocha. Então, será que o presidente Donald tem esse desejo? Será que o presidente Donald tem essa vontade? Qual vontade? De estabelecer um acordo de paz em Jerusalém e também de reconstruir o templo? Ele tem essa vontade e ele já manifestou isso várias vezes. Então, aparentemente, o presidente Donald está cumprindo várias etapas ou vários pontos necessários para que alguém possa ser considerado o cavaleiro do cavalo branco ou o falso Cristo ou o Cristo esotérico. A gente precisa ficar muito de olho nisso. Agora, não é só na Bíblia que existe uma profecia do cavalo branco. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: você sabia que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons, você sabia que o fundador dos Mormons, Joseph Smith, ele tinha uma profecia sobre o cavalo branco? Então a pergunta que fica é: será que há possibilidade de Robert Kennedy Jr. estar se referindo à profecia Mormon e não ao capítulo 6 do livro do Apocalipse? É uma pergunta muito interessante que a gente precisa fazer nesse momento. Agora você pode perguntar: Daniel, o que os Mormons têm a ver com isso? Quem são os Mormons? Meus amigos, os Mormons compõem a igreja mais rica do planeta per capita, ou seja, eles não têm tantos membros quanto o protestantismo tradicional e o catolicismo. Mas os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon, eles são uma igreja poderosíssima. Eu não sei se vocês sabem, mas houve uma guerra entre o governo norte-americano e os Mormons. Você acredita nisso? Que a Igreja dos Mormons
estabeleceu uma guerra com o próprio governo americano e saíram quase vitoriosos dessa guerra. Por quê? Porque eles conseguiram, como conclusão desse conflito, um estado para eles morarem, né? As guerras Mormons que aconteceram em 1838 foi um conflito que ocorreu entre os Santos dos Últimos Dias e os seus vizinhos da região noroeste do estado do Missouri. Esse conflito também é chamado de Guerra Mormon do Missouri para diferenciar a Guerra Mormon de Utah, conhecida como Guerra de Utah, e da menos conhecida Guerra Mormon de Illinois, tá? Agora, a Guerra Mormon de Utah foi uma guerra também impressionante, tá? Por quê? Porque foi um conflito nos Estados Unidos entre os Mormons e o governo federal. Você acredita que a Igreja Mormon participou de uma guerra contra o governo americano? Tentando ter a hegemonia e o comando do estado de Utah? E essa guerra também, que é conhecida como a Expedição Utah ou Mancada de Buchanan, foi uma disputa armada entre eles, os colonos de Utah e o governo federal. O confronto durou de maio de 1857 até julho de 1858, mais de um ano. Nesse conflito não houve batalhas especificamente muito complicadas, né? A maioria das baixas foram civis que não eram mormons, acabando por ser resolvida através de uma negociação. Então, qual foi o desfecho? O desfecho foi um empate na guerra e houve um acordo de paz, né? O Brigham Young, que era um grande líder mormon que dá origem à Universidade Brigham Young lá no estado de Utah, Brigham Young foi substituído como governador do território de Utah e houve uma anistia total para acusação de sedição contra os membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. Ou seja, os mormons são tão poderosos que eles entraram numa guerra contra os americanos, venceram e levaram de brinde um estado inteiro. Por isso que o estado de Utah é um estado mormon, perfeito? Então, os mormons são muito poderosos, inclusive por outro motivo. Sabe qual é o outro motivo? Os mormons, eles têm uma determinação de que eles precisam passar 2 anos da sua vida em missões em outros países. E essas missões, o que acontece? Os caras viajam o mundo, aprendem outras culturas, aprendem outros idiomas. Então, muitas vezes, o mormon, quando ele volta da sua viagem, esses jovens mormons, eles são convidados para integrar os serviços de inteligência. Por quê? A CIA, por exemplo, está precisando de algum norte-americano que saiba falar muito bem o português e conheça o Brasil. Ele já pega o mormon que já fez isso, ou seja, eles economizam 2 anos de treinamento e muitos milhões de dólares de gasto. Então, o Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo, ele tem ali uma profecia, uma declaração sobre o futuro do movimento dos Santos dos Últimos Dias dos Estados Unidos. Ele fez isso em 1843, né? Foi escrita por um dos adeptos dele, que era o Edwin Hurston, num documento sem data, possivelmente 10 anos depois. Uma fonte da maior igreja dos Mormons, que é a Universidade Brigham Young, acredita que o documento foi escrito mais ou menos em 1890. De acordo com a releitura dessa profecia, os membros da igreja Mormon, eles iriam para as Rocky Mountains, que são as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, né? Uma cadeia de montanhas ali na América do Norte, se estendem por 3.000 milhas, né? Vai do Canadá até passando pelos Estados Unidos. Então, no momento de caos, né? Os membros da igreja Mormon iriam para as Rocky Mountains, as montanhas rochosas, seriam um grande e poderoso povo, associado ali com uma linguagem muito semelhante aos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E com base nessa versão, né, o que eles entendem? Eles entendem qual é essa profecia? A profecia é a seguinte: para Joseph Smith, para Brigham Young, para os grandes líderes mormons, a Constituição norte-americana é um documento divinamente inspirado, ou seja, um documento que foi inspirado por Deus. Então eles protegem a Constituição americana assim como eles protegem a Bíblia ou o livro de Mórmon. Então, a profecia diz que, no final dos tempos, um presidente vai instaurar uma espécie de governo tirânico nos Estados Unidos. Talvez o que o presidente Donald esteja, muitos dizendo que ele vai fazer, querendo um 3º mandato, mudando a 22ª emenda da Constituição americana. Então, a profecia Mormon diz que, no final dos tempos,
um presidente americano ele vai abandonar a Constituição americana, ele vai perverter a Constituição americana e ele vai começar a implantar uma tirania nos Estados Unidos. E é nesse momento que vai se levantar um líder mórmon que vai restaurar a constitucionalidade aos Estados Unidos. E essa constitucionalidade aos Estados Unidos, ela vai salvar a Constituição americana e vai salvar o povo americano, e é nesse momento que os Estados Unidos terão essa vitória dos mormons contra um governo tirânico dos Estados Unidos. Eles vão ter o primeiro presidente norte-americano mórmon. E essa é a profecia do cavalo branco, que esse presidente vem num cavalo branco, esse líder mórmon, e vai salvar os Estados Unidos de uma tirania. Aí que fica a pergunta, né? Será que nesse contexto, será que quando Robert Kennedy Jr. fala do cavaleiro no cavalo branco, ele está falando sobre essa profecia dos mormons e não o cavaleiro do cavalo branco lá na Bíblia? É uma pergunta que a gente está fazendo. Outra pergunta que a gente faz é, será que Robert Kennedy Jr. é mórmon? Até onde eu sei, ele não é mórmon, ele é católico, assim como a maioria dos irlandeses que moram nos Estados Unidos. Parece que ele não é mórmon. O presidente Donald Trump é mórmon? Me parece, até onde eu sei, que ele também não é mórmon. Então, a ideia é, será que o presidente Donald é o cavaleiro do cavalo branco segundo a profecia mórmon e não segundo o cavaleiro do cavalo branco na Bíblia? Não sei, é bom a gente conhecer isso, né? E tem gente lembrando que um cara que disputou a Casa Branca, o Bruno Henrique está lembrando que é o Mitt Romney, né? O senador Mitt Romney, ele é mórmon e muitos acreditaram que ele seria o primeiro presidente da história dos Estados Unidos, presidente mórmon, e cumpriria a profecia do cavalo branco. Nós não sabemos exatamente quem é quem e o que vai acontecer, mas é muito importante nós ficarmos de olho nisso tudo, perfeito? Meus amigos, nesse momento, passando de 11 mil pessoas assistindo, a gente já pode estabelecer a nossa meta de like de hoje, tá? Então, como a gente está com 11.075 pessoas assistindo nesse momento, precisamente meio-dia e 37 dessa terça-feira, dia 18 de fevereiro, eu gostaria de combinar com vocês a nossa meta de like. E a gente sempre combina 2.000 a menos. Vamos combinar o seguinte, então? Estamos com praticamente 5.000 pessoas. Vamos combinar 9.000 likes, que é 2.000 a menos do que tem de gente assistindo? Nós estamos com 5.000 likes, então a gente precisa de mais 4.000 likes, tá? Eu gostaria que todos vocês dessem o like nesse momento para a gente garantir a nossa palhinha de hoje. Lembrando que quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, tá bom? Então, meus amigos, lembrando que o like é uma mãozinha assim, dando joinha, que fica embaixo do vídeo. Não é o coraçãozinho que está no chat. É uma mãozinha assim, ó, que está embaixo do vídeo. Clica nessa mãozinha até a gente chegar a 9.000 likes, porque aí a gente vai conseguir dar a palhinha lá da arca, beleza? Já estamos com 6.000 likes, subiu rapidão, muito obrigado a todos. Então faltam apenas mais 3.000. Vai dando like, enquanto eu vou dar um agradecimento aqui ao pessoal que está oferecendo apoio ao canal, beleza? Deixa eu abrir aqui enquanto eu tomo uma aguinha. Muito obrigado a todos que estão assistindo, valeu pela participação, a galera está muito empolgada. Deixa eu abrir aqui os apoios que foram feitos ao canal para a gente poder agradecer aqui a reciprocidade, garantir a reciprocidade do agradecimento, né? Vamos lá. Ângelo Antônio fala sobre o filho do Elinho falando para o presidente Donald. A gente já comentou sobre isso, né? O X, que é o nome do garoto, ele falou para o presidente: faz silêncio, fica quieto, sai daqui, né? Aí o presidente Donald olhou, achou estranho, né? Então o garotinho é mandão igual o pai, né? Christian Davidson, muito obrigado. Eu prefiro ter essa visão acerca dos papas a partir do Apocalipse 17, o oitavo rei, do que essa do São Malaquias, o Papa Francisco é o sétimo papa desde a criação do Vaticano. Exatamente, as coisas se coadunam. Muito provavelmente o oitavo rei é exatamente o Papa Petrus Romanus, o Pedro de Roma do Apocalipse 17. Júlia Vitória, muito obrigado pelo apoio. Júnior Silva também. Júlia Vitória e Júnior Silva não veio mensagem, veio só o apoio. Então, se tiver uma mensagem, outra, né? Coloca aí pra gente que a gente vai dar a maior atenção para vocês, tá? Quase 7.000 likes, então falta pouquinho, 2.000 mais ou menos likes para chegarmos aos 9.000, para eu poder dar a nossa palhinha da arca hoje. Enquanto você vai dando like, eu ainda tenho muito conteúdo legal para trazer para vocês. Vejam só, até aqui nesses 40 minutos de aula aberta, vejam quanta informação legal a gente já trouxe nessa aula especial.
Mas calma, vou trazer muito mais informações. Independente se o presidente Donald é o cavaleiro do cavalo branco segundo Apocalipse 19 ou se ele é a profecia do cavalo branco dos Mormons, independente de uma coisa ou da outra, ele está querendo estabelecer um acordo de paz. E um acordo de paz não só lá na Terra Prometida, mas um acordo de paz também em Kiev. E eles já estão costurando um acordo de paz lá com relação a Kiev. E, além disso, nós estamos vendo esse acordo muito provavelmente será assinado nos próximos dias lá na Arábia Saudita. Tá? Nós estamos vendo aí. Então, mais uma vez, o presidente Donald se colocando como uma espécie de príncipe da paz, assim como ele fez na sua primeira gestão, quando ele assinou os acordos de Abraão. E eu digo para você um negócio aqui, não fiquem admirados se no futuro próximo o presidente Donald for agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, ok? Porque aí vai ser chancelado que ele seria um príncipe da paz, ok? Não se admire se isso acontecer. E aí, meus amigos, com este anúncio de que o presidente Donald estava querendo trazer paz lá em Kiev, a gente sabe que sempre seria um acordo de paz em desfavor de Kiev. Por quê? Porque o presidente Donald é amigão do Pudim, tá? Presidente Donald é amigaço do Pudim, sempre foi e sempre será, porque até onde eu entendo, eles participam de um mesmo grupo da elite global. Um grupo muito seleto, composto por apenas 9 pessoas, beleza? Então, preste muita atenção. Quando o presidente Donald ainda estava disputando o seu retorno à Casa Branca, ele já dizia o seguinte: olha, se eu tivesse no poder, não teria começado o conflito em Kiev. E se eu voltar, eu acabo com esse conflito em 24 horas. E aí o pessoal falou assim: ué, mas como você acabaria com esse conflito em apenas 24 horas? Ele respondeu o seguinte: eu pararia de mandar dinheiro para Kiev. Aí as pessoas falaram: mas se os Estados Unidos e a OTAN pararem de mandar dinheiro para Kiev, Kiev vai perder e você dará a vitória ao Pudim. Ele falou: que assim seja. Então, desde o início, nós sabemos que o objetivo do presidente Donald era encerrar o conflito em Kiev, dando a vitória a Moscou. E não só dando a vitória a Moscou, mas no acordo de paz, trazendo grandes benefícios a Moscou. Quais benefícios? Tudo aquilo que Moscou está querendo. Ou seja, a desmilitarização do país, né, vizinho, cuja capital é Kiev. Também a garantia de que Kiev nunca entrará para a União Europeia nem para a OTAN. E também o controle de Moscou sobre a região disputada na bacia do Rio Don, que se chama Donbass, bacia do Rio Don, onde estão ali as regiões de Donetsk e Luhansk, regiões essas de população de maioria falante do russo e população de etnia russa. Então, provavelmente, esse é o acordo que nós estamos vendo ser costurado e provavelmente formalizado lá na Arábia Saudita. Agora, a pergunta que eu faço é: você acha que o líder de Kiev ficaria feliz com esse desfecho? Óbvio que não. E ele já começou a ciscar, ele já começou a arrumar encrenca, ele já começou a dar os pulinhos dele. E o que acontece para tentar atrapalhar essa paz? É claro, o presidente Donald está querendo paz, mas já tem muita gente querendo atrapalhar essa paz, principalmente o líder de Kiev. Como é que ele está querendo atrapalhar essa paz? Aconteceu uma coisa muito estranha lá no território de Kiev. Você ficou sabendo? Você sabe que lá em Kiev a gente tem uma das usinas nucleares mais perigosas do planeta. Uma usina que teve um problema anos atrás, e essa usina aí, se não tivesse sido interrompido o caos que estava acontecendo lá, o planeta Terra poderia ter ido para o beleléu. Se você assistiu a série que tem o nome dessa usina, você sabe muito bem o perigo que isso tem. Até hoje, aquela região está isolada e está sob elevado cuidado. E aí o que acontece? Acontece que houve uma ofensiva contra essa usina. Nós sabemos que se, por exemplo, alguém fizer uma ofensiva contra essa usina e a ofensiva for de grande proporção, isso tem
a capacidade de exterminar a vida no planeta Terra. Você acredita nisso? E o que acontece? Houve uma ofensiva contra drones recentemente, nos últimos dias, nessa antiga usina lá. E é claro que o que o governo de Kiev disse? Ele disse, olha o que Moscou está fazendo. Agora eu te pergunto, se Moscou está prestes a assinar um acordo de paz, qual benefício eles teriam em fazer uma ofensiva contra essa usina perigosa dos seus vizinhos? Não faz sentido nenhum isso. Então, o que o governo de Moscou alegou foi que essa ofensiva de drones que atingiu a antiga usina nuclear lá em Kiev foi uma ofensiva de bandeira falsa pelo próprio governo de Kiev, não pelo sistema de defesa de Moscou. A Maria Zakharova, que é a porta-voz do governo de Moscou, disse que essa ofensiva foi deliberadamente propagada para acontecer antes da Conferência de Munique, assim como a suposta ofensiva do ano passado, que foi feita num hospital infantil. Ela concluiu dizendo que o objetivo de Kiev é se colocar como coitadinhos e continuar implorando por ajuda financeira, tá? E a gente sabe que, portanto, se isso realmente aconteceu, foi um sinal de desespero total do líder de Kiev com a possibilidade do presidente Donald retirar os Estados Unidos da OTAN, alertando que isso permitiria que o Putin assumisse o controle e conquistasse a Europa. Ele insiste, o líder de Kiev, que depois de conquistar nações menores, o Putin inevitavelmente miraria grandes potências como a França, e o líder de Kiev afirma que entende completamente essa agenda do Putin. Perfeito? Então, meus amigos, já começou uma situação caótica tentando atrapalhar esse suposto acordo de paz que será provavelmente formalizado na Arábia Saudita. Então vejam a que nível chegamos, tá bom, pessoal? Dei mais uma parte legal pra caramba da aula para vocês aqui. Falamos da usina, falamos das estratégias do acordo de paz, falamos das estratégias para acabar com o acordo de paz. E aí eu olho achando que a gente já tinha passado dos 9.000 likes, está 7.800 ainda, ou seja, nós precisamos de 1.200 likes. Lembrando que o like é o dedinho que está assim embaixo do vídeo, tá? O like não é o coraçãozinho que fica no chat, o like é esse dedinho que está embaixo do vídeo. Acelera no like aí enquanto eu tomo mais uma aguinha aí, tá? Que eu já te dei uma outra aula interessante pra caramba aqui nesses 10 minutos e a gente não conseguiu ainda os 9.000 likes. Acelera no like aí pra gente garantir. Beleza? Vamos lá então. Faltam uns 800 ainda pra gente garantir. Vai dando like aí enquanto eu tô preparando a palhinha aqui pra vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar demais, porque são informações maravilhosas aqui pra vocês. Vai abrir os seus olhos de uma maneira que você não tem noção. E sabe o que a gente vai explicar para você? O que está acontecendo? Here. Ici, como diz em francês, né? Aqui, no nosso país, nesse momento. Vocês que são atentos, vocês perceberam que o que eu falei com vocês na semana passada, que ia acontecer aqui, já está acontecendo? Você viu que a popularidade do atual líder está lá embaixo? E isso já começou a virar um problema? Já está saindo em tudo quanto é mídia de grande circulação? Vocês viram isso? Meus amigos, preste muita atenção. Quando você assiste uma aula minha e as pessoas falam, Daniel, por que você não fala do Brasil? Todas as minhas aulas são sobre o Brasil. Porque as coisas que acontecem aqui começam lá fora primeiro. E as coordenadas sempre vêm lá de fora. Todas as aulas que eu estou dando para você são sobre o nosso país. Você só precisa ter a atenção para perceber o detalhe. Ok? Aí que está o detalhe. Então, quem está atento às minhas aulas sabe que quando perguntaram para mim o que ia acontecer por aqui, o que vai acontecer, eu te falei o que ia acontecer. A gente deu uma aula exclusiva sobre isso. Várias lá na Arca, porque lá na Arca a gente consegue falar mais abertamente sobre essas coisas, tá bom? Então fiquem aguardando. Tudo que eu estou dizendo para você provavelmente vai acontecer. Sabe por quê? Não sou eu que estou dizendo.
Eu estou olhando o que os caras poderosos do planeta estão dizendo que eles vão fazer. Eu não tenho bola de cristal, Palantir, nem sou conectado ao futuro, não sou mãe de Ná, não. Eu só passo para você o que os caras que mandam no planeta estão falando, beleza? Então, meus amigos, rapidinho, já a gente está quase batendo os 9 mil likes, deixa eu dar uma olhadinha aqui porque teve mais apoio ao canal, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho para a gente poder dar uma olhada. Vamos lá, tô só recuperando aqui os apoios. Juliano César, Daniel, você falou Robert Kennedy Jr., me lembrei do meu amigo Juliano César, me lembrei do meu amigo Robert Downey Jr., que acompanha o canal e te mandou um abraço. Ele mora aqui na Califórnia, apesar de não ser mormon, tem um coração brilhante. Valeu, Juliano. Manda um abração aí pro Robert Downey Jr. e diz pra ele que minha filha é muito fã dele, tá? Gosta muito dos filmes dele aí, valeu. Esse Juliano César. Eu só não sei se o Juliano César mora na Califórnia mesmo. Você mora na Califórnia mesmo? Ou tudo isso aí é somebody love teu aí, tá? Não é possível. Manda um abraço aí pro Robertinho Downey Jr. Valeu, sensacional. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se houve outros apoios aqui. André Bergoli, com todo esse incrível discernimento, porque você é protestante e não católico. É uma boa pergunta, né? O apóstolo Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que o bispo da igreja precisa ser casado, marido de uma mulher, porque se ele não governar bem a sua casa, como governará a casa de Deus? A Bíblia diz que para a gente não chamar ninguém de pai na terra, porque um só é nosso pai, aquele que está no céu. A Bíblia diz para a gente não adorar a imagem de escultura nem embaixo da terra, nem em cima da terra, nem nenhuma outra. A Bíblia diz que Jesus Cristo, de uma só vez, entrou no Santo dos Santos e fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecados. Então, eu não acredito que Jesus precisa morrer todo dia na missa, lá na transubstanciação, para poder continuar a perdoar pecado. Maria, um dos ensinamentos mais importantes que ela nos deu é faça tudo o que ele mandar, né? Ela não falou faça o que eu mandar, faça o que Jesus mandar. Então eu sigo o que Maria nos ensinou quando ela fala faça tudo o que ele nos mandar. A Maria fala no Magnificat, né? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, tá no Evangelho de Lucas. Então ela precisava de salvação. Se ela precisava de salvação é porque ela precisava do Salvador. Então ela não nasceu sem pecado e não foi assunto aos céus, que a Bíblia também não fala isso, né? O dogma da Imaculada Conceição de Maria é de 1875 e depois a doutrina, né, da Assunção de Maria veio só com o Concílio Vaticano II. É por causa desses e outros motivos que eu não sou católico, eu sou protestante, e a minha postura de ser protestante não católico, ela pode até estar errada, mas ela é um erro muito bem fundamentado. Eu tenho muitos argumentos. Podem ser todos errados os meus argumentos, mas eles estão super bem fundamentados. Pode ser que eu mude no futuro? Pode, eu não sou o dono da verdade, não. Esse é o entendimento que eu tenho hoje e é um entendimento super fundamentado. Laura Micaela, nossa amiga, também está na área. Obrigado, Laura. Mande um abraço aí pro nosso amigo Rafael, esposo aí. E acho que é isso, né, de apoio. Mandamos até abraço pro Robert Downey Jr., que, segundo o nosso amigo aí, está assistindo. E vamos lá, deixa eu ver aqui. Passamos dos 9 mil likes, beleza. Vamos lá para a nossa palhinha de hoje, ok? Meus amigos, a palhinha vai ser muito legal, por isso eu gostaria de contar com a sua atenção total, tá? Hoje nós já temos fundamento suficiente para entendermos os reais objetivos do presidente Donald para os americanos e para o mundo, tá? Quais são, portanto, os reais objetivos do presidente Donald? Ele não quer responsabilizar Tel Aviv por problema nenhum. Ele está abrindo caminho para que seja construído um novo mapa do Oriente Médio, conforme o IMEC, o India Middle East Europe Economic Corridor, coisa que eu raramente ouço falar, que eu falei para vocês sobre isso no dia 8 de outubro de 2023, né? A gente fez uma linha do tempo maravilhosa, linha do tempo dia 10 de outubro de 2023, foi estabelecido o acordo IMEC, né, o acordo de cooperação entre Índia, Oriente Médio e Europa para fornecimento de energia. No dia 20 de outubro, o Benjamin Netanyahu ele foi para a Casa Branca ter uma reunião com Biden para avançar
esse plano. Depois, no dia 22 de outubro de 2023, ele apresentou para a Assembleia Geral da ONU o plano do novo mapa do Oriente Médio. A gente sabe que esse novo mapa do Oriente Médio tem proporções bíblicas, né? E então ele está abrindo caminho para esse novo mapa do Oriente Médio, o plano da Grande Tel Aviv, né? A ideia não é acabar com a corrupção no governo norte-americano, mas acelerar com a inteligência artificial. O PayPal Geek Squad do Elinho Mosca está instalando inteligência artificial da Palantir nas instituições americanas para monitorar tudo. Eles provavelmente não vão tornar a América saudável novamente, mas expandir todo o calendário dos imunizantes lá, né? Expandir a vigilância total e o complexo industrial bélico, ou seja, tá tudo sendo feito às claras, mas as pessoas não estão percebendo, né? Tá tudo muito explícito. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, né? Faça a sua própria pesquisa. Na verdade, eu te encorajo veementemente a você aprender a pesquisar por conta própria. A gente sabe que o David Sachs, que é membro da máfia do PayPal, junto com o bilionário Peter Thiel e o Musk, eles são a escolha do presidente Donald para comandar toda a estratégia de implementação da inteligência artificial nos Estados Unidos e a consolidação de uma moeda digital centralizada substituindo o dólar. Não a CBDC do Banco Central, mas provavelmente as stablecoins, talvez a Ripple aí, tem muita coisa de Ripple chegando. Então, né, parece ser apenas uma coincidência, mas eles estão quebrando o sistema para substituí-lo por um controle de inteligência artificial que provavelmente vai controlar toda a humanidade numa escala nunca vista antes, tá? Não se iludam, essas pessoas não se importam com você, a sua família. A ingenuidade do povo hoje é realmente inacreditável. Ou seja, Elon Musk e o presidente Donald, que são alinhados com o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, estão fazendo exatamente o que o Klaus Schwab prometeu fazer no seu livro Crise Sanitária e o Grande Reset, no seu livro A Quarta Revolução Industrial e com o seu conceito de capitalismo de stakeholders, né? Existem muitas comparações claras entre o que o Elon Musk e o presidente Donald estão fazendo com o Fórum Econômico Mundial, e a gente sabe que essa nova ordem internacional é a mesma que a antiga ordem internacional, o mesmo projeto, né? A gente sabe que Elon Musk ele é favorável a 99% da agenda do ano de 2030, ele é favorável ao uso de biotecnologia para tornar as pessoas mais saudáveis, ele é favorável às cidades de 15 minutos, ele é favorável às pessoas não terem nada, mas serem felizes, ele é favorável ao controle total da sociedade pela inteligência artificial, né? Então eles estão fazendo uma verdadeira mudança de regime, como o próprio veículo The Atlantic já mostrou, tá? Eles estão furiosos ali, né? É claro que eles estão furiosos, a revista The Atlantic, porque as suas assinaturas que eram pagas pelos Estados Unidos, eles perderam, né? Então eles, obviamente, estão entrando num colapso total, alegando que o Elon Musk e o presidente Donald estão desmantelando o governo, tornando o governo mais eficiente, o que é uma estratégia de operação psicológica incrível, né? Por quê? Todo mundo que critica hoje o que o Elon Musk está fazendo e o que o presidente Donald está fazendo, o pessoal fala, por que você é a favor da corrupção? Porque você é a favor dos caras sumirem com dinheiro? Então, em nome da briga contra a corrupção, eles estão implementando uma ordem internacional nova, seguindo à risca a agenda do Fórum Econômico Mundial. Então, demitir os burocratas e cortar os desperdícios é uma jogada de mestre verdadeira. Por quê? Aparentemente, né, o que eles estão fazendo? Tornando o governo eficiente, mas na verdade eles estão assumindo o controle do governo através da instalação da inteligência artificial da Palantir. Mais uma vez dizendo quem que está fazendo isso, igual a Revolução Cultural Chinesa, eles estão fazendo a Revolução Cultural Norte-Americana com o Palantir Geek Squad, os moleques de 18 anos que estão esculachando todo mundo lá nos Estados Unidos, né? Então, otimizar o sistema de tecnologia da informação e de inteligência artificial, na verdade, é o primeiro passo para a implementação desse governo. Na verdade, o que o presidente Donald veio fazer é instalar aquilo que Whitney Webb chama de a rede. E ele já está virando um novo Messias, porque o Sinédrio, o Sanhedrin, né, em hebraico, que é a corte maior lá de Israel, escreveu uma carta declarando abertamente que o presidente Donald é o novo Ciro, pedindo que ele estabeleça um tribunal religioso global com sede em Jerusalém, em Jerusalém. Se isso já lhe deve dizer, só isso já lhe deve dizer exatamente para onde as coisas estão indo, né? Então, tempos fascinantes, entre aspas, estão vindo, tá?
Aí todo mundo fala, mas ele está descobrindo os gastos governamentais corruptos. 90% do mundo está dormindo ou talvez sofrendo lavagem cerebral, enquanto o sistema da besta do apocalipse, né, o sistema de inteligência total controlando tudo, está sendo montado bem na nossa cara, né? A gente continua orando aqui para que todo mundo desperte desse engano, né? Busque e se aproxime de Cristo e comece a ver o mundo com olhos espirituais. O senador Lindsey Graham já está querendo um conflito aberto com os iranianos, isso faz parte do estabelecimento desse acordo do final dos tempos. Ele está pressionando por ações bélicas em vez da diplomacia, pedindo ofensivas bélicas de Tel Aviv contra o programa nuclear iraniano, né? A alternativa seria uma negociação apressada e com tempo limitado, apenas uma desculpa para justificar um conflito mais à frente. Após décadas de conflitos sem fim, os americanos e o mundo estão querendo paz, né? Porque o senador Lindsey Graham nunca pede uma paz, está sempre querendo conflito, porque é a instauração do caos para a instauração de uma ordem nova. E aí eu digo para vocês, analisando isso tudo, eu descobri qual é o plano secreto deles para o Brasil, ok? E eu vou contar esse plano para você em detalhes lá na Arca, agora nesse momento. A Arca é o nosso serviço de assinatura que eu estou trazendo com vocês aí, ou para vocês, com 21% de desconto, ou seja, R$ 176 de desconto na assinatura anual. O link está aí para vocês. Venha estudar comigo na Arca, porque na Arca eu falo mais abertamente do Brasil e na Arca também eu falo mais abertamente sobre as coisas que estão por vir para que você possa se preparar, ok? Então, nosso objetivo é falar as coisas antes delas acontecerem, mostrar o outro lado da informação e te ajudar a se preparar. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Fabiano Laranja, primeiro aluno a entrar na Arca. Daniel, você está nas minhas orações, declaro sobre você a palavra de Jesus, que toda a armadura esteja te revestindo, que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para que você comunique aos filhos todos os meios para a proteção. Valeu, Fabiano. Glória a Deus, muito obrigado pelo apoio que você sempre deu ao meu trabalho e você sempre será lembrado como o primeiro aluno que entrou na Arca. Valeu mesmo. Inclusive, eu gostaria de perguntar, tem aluno da Arca aí? Se você é aluno da Arca, coloca um comentáriozinho sobre o que você está achando da Arca, para a gente ler aqui para você, tá? Porque é muito importante esse testemunhal de quem já está lá dentro. O Do Caminho já está falando que a aula foi top, valeu mesmo, Do Caminho, obrigado pela força. Gilza Santos aí, aluna da Arca, muito obrigado aí. Deixa eu ver aqui. Muito bom, Daniel, disse o Pedrinho, aula maravilhosa, disse o Luan Ribeiro, aluno da Arca também, sempre compartilha links maravilhosos. Vitor M, a Arca é bom demais. Fernanda Dias, a Arca é muito top. Lindalva Regina, melhor investimento a Arca. Patrícia Mergulhão, a Arca é maravilhoso. A Laura Micaela, 2 anos, aluna da Arca, vale muito a pena. Valeu, Laura. Marcela, falando que a aluna da Arca é uma expansão da consciência. Ricardo Valquerizo, aula para os despertos. Valeu, glória a Deus. TradeX, parabéns pelo sucesso. Marcela Rodrigues, aula incrível. Inclusive, pessoal, deixa eu dar uma notícia muito legal para vocês aqui, tá? A gente está na sexta-feira eu vou dar uma entrevista muito legal, mas eu vou dizer para vocês mais para frente, tá? Vai ficar essa palhinha. Sexta-feira, 19 horas, eu vou dar uma entrevista sensacional sobre um filme novo que foi lançado e eu vou avisar para vocês aí nos próximos dias, tá? Vou deixar essa pulguinha aí. Felipe Rossi, já assistiu o documentário que fala sobre energia livre, Taurus, alienígenas e o plano da elite para a dominação mundial, documentário de 2019, que recomendo fortemente. O nome dele é Thrive, Prosperar, o que será necessário. Não assisti, Felipe, muito obrigado pela dica. Então, meus amigos, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês o que está programado para o Brasil. Com base nisso tudo que eu falei hoje, eu entendi o que eles estão fazendo para o Brasil. Eu entendi o que eles fizeram nos Estados Unidos e eles estão repetindo isso no Brasil. Se você entendeu o que eu vou te ensinar na Arca hoje, o véu sai dos seus olhos e você vai se tornar apto a se preparar para o que está por vir, porque grandes mudanças estão chegando. Eu não falei para vocês que a gente ia começar a ver uma confusão contra a atual gestão sendo colocada em maus lençóis e isso preparando o terreno para o que está por vir? Eu não falei isso para vocês? Então, isso está muito mais claro agora. O plano vai ficar clarinho. Você vai entender assim tudo que está programado para o Brasil e para os brasileiros. E com isso, você vai se antecipar e se preparar. Portanto, vem estudar comigo na Arca agora. Estou segurando a promoção para vocês, que é 21% de desconto na assinatura anual. E hoje vou falar o que realmente está por trás
do que está acontecendo aqui no Brasil, como se preparar. Vamos lá? Meus amigos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém de todas as coisas, retém que é bom. Mais um dia de 1 hora de aula aberta. E agora a gente continua lá na Arca. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, amém de todas as coisas, retém que é bom. Para assinar é muito fácil, é só você clicar no link que está na descrição do meu perfil, aqui no Instagram, e é só você clicar aqui no YouTube, no link que está no chat, no link que está fixo no topo do chat e no link que está aqui embaixo do vídeo e o link que está no primeiro comentário embaixo do vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela audiência, por você ser um apaixonado pelo conhecimento. Se você quer ser meu aluno mesmo, eu responder as suas perguntas, a gente está junto. Vamos lá para a Arca agora, que lá a gente vai falar sobre Brasil, o que está chegando e como se preparar. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, amém de todas as coisas, tem que é bom. Deus abençoe vocês. Valeu!